Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui para te adorar. Somos tão frágeis, vivemos em meio a tantas incertezas, que só o Senhor pode nos dar segurança. O Senhor é a rocha da nossa salvação, a nossa fortaleza, socorro, abrigo, esconderijo, esperança. O Senhor é tudo o que nós temos. Peço-te uma bênção especial para minha mãe, que nesta manhã caiu e quebrou 2 costelas. O Senhor sabe quão dolorido é passar por isso. Tem misericórdia dela, tirando as dores e cuidando dela. Que o Senhor a segure nas tuas mãos e a envolva nos teus braços. Abençoa, Pai, os teus filhos que aqui estão, em busca de conforto, de consolo, de esperança, de perdão, de ânimo, de coragem. Que o Senhor responda os anseios de cada coração. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, que jorre luz do céu sobre nós. Que o Senhor nos guie agora ao estudarmos a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Neste mundo de incertezas, quem poderia imaginar que nesta manhã, minha querida mamãe, com 84 anos, que já está com o corpo todo arcado, ela anda bem arcada para o lado direito, assim, se segurando pelas paredes. Quem poderia imaginar que ela iria cair hoje no dia do Senhor e quebrar 2 costelas? Vivemos num dia e também num tempo de incertezas. Mas hoje nós queremos falar sobre a certeza profética que nos dá senso de direção. Certeza profética que nos dá segurança e certeza de que existe um Deus que tem a mão no timão, que tem a mão no controle da história deste mundo. Não estamos à mercê da desgraça, não estamos à mercê dos caprichos da natureza. Nós temos um Deus que vela por nós, que olha por nós, que é soberano, que é todo-poderoso. Satanás quer que nós acreditemos que a vida humana é uma mesmice. Ele quer que você acredite assim. Por que mesmice? Porque mesmice, ele quer que você acredite que cada dia acontece a mesma coisa. Cada ano se repetem as mesmas coisas. E a vida se torna uma mesmice. É isso que ele está colocando no coração da humanidade. É essa a ideia que você encontra ali na 2ª carta de Pedro. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Veja como essa mesmice está sendo colocada na mente do povo por Satanás. Ele quer que as pessoas pensem assim e vivam assim, como se a vida fosse uma repetição de eventos, uma repetição de fatos, nada de novo. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 2 até o verso 4. Todos acharam? Vamos ler. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Este é o ponto que nós queremos destacar. Desde que os pais dormiram, Satanás está insuflando e sussurrando nos ouvidos humanos esta frase: desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito. Não tem mudança, é uma mesmice. Pode parecer, meus queridos, que todas as coisas
permanecem como sempre foram? Porque terremotos sempre existiram? É assim que as pessoas falam? Ah, mas terremoto sempre existiu. Guerra sempre existiu. Pregações sobre a volta de Jesus sempre existiu. Desde o primeiro século já estavam pregando a breve volta de Jesus. Que breve é esta volta que há 2000 anos está sendo pregada? Meu avô já pregava sobre isso. Então Satanás quer que as pessoas pensem que a vida é somente uma repetição monótona de eventos, de fatos, de acontecimentos, uma mesmice. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, diz Satanás. Essa é uma estratégia bem sucedida dele. É este clima de que tudo o que está acontecendo já acontecia antes, e que a humanidade não faz outra coisa senão seguir o curso normal. O sol continua nascendo e se pondo, todas as manhãs e todas as tardes. As nações surgem, se tornam superpotências e depois caem. Esse é o curso natural. Presidentes e papas são eleitos e depois morrem. E vêm outros e outros e outros. Parece que tudo está seguindo um curso natural da história e tudo não passa de uma mesmice. Será que é isso mesmo? Você acredita que a vida é uma mesmice? Você acredita que a vida cristã é também uma mesmice? Você consegue identificar, meu querido irmão, alguma coisa que esteja acontecendo no mundo e que seja diferente? Coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que nunca aconteceram antes? Satanás não quer que você preste atenção nessas coisas. Porque ele continua dizendo, desde que os nossos pais dormiram, tudo permanece igual. Por acaso a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo é algo que está se repetindo ao longo dos séculos? Não. Isso não está se repetindo ao longo dos séculos. Isto é algo novo que está acontecendo agora, no mundo. A legalização oficial. Será que a criação do Estado de Israel em 1848 foi algo comum? Não. Em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, isso não é uma repetição de fatos históricos. Isso é um elemento único. É um evento único. Será que a criação do Estado palestino é uma mesmice? Não. Nunca existiu o Estado palestino na face da terra. Estão criando um Estado que nunca existiu. Estado palestino. Por quê? Para quê? A profecia geralmente aponta para coisas incomuns, que são inconfundíveis e que não podem ser confundidas com coisas que acontecem todos os dias, todos os anos. Por exemplo, a extinção da ordem dos jesuítas em 1773. É uma coisa comum? Isso é uma coisa normal? O próprio Vaticano eliminar uma ordem da própria igreja? Foi assim que o Papa Clemente XIV, por um decreto, eliminou a ordem dos jesuítas forever, para sempre, em 1773. O Illuminati jesuíta foi criado no lugar da ordem dos jesuítas, no dia 1º de maio de 1776. Isso é um elemento único, um evento único. Em 1776 também surge no mundo uma superpotência, que é a superpotência dos últimos dias, Estados Unidos da América do Norte. E em 1776, a França reconhece os Estados Unidos como nação. A primeira nação a reconhecer os Estados Unidos como nação foi a França, em 1776. E os Estados Unidos nasce como a nação do iluminismo, a nação da razão, cujo Deus é a razão. Isso não é mesmice? Nós estamos falando de coisas que nunca aconteceram.
E aconteceram uma vez. E quando as coisas acontecem desta forma, são sinais proféticos que nós temos que atentar. A prisão do Papa Pio VI em 1798 foi uma ação única. Nunca tinha acontecido isso. A prisão do Papa Pio VII em 1809. Interessante, foram 2 papas presos em sequência. Pio VI, 1798, e Pio VII, em 1809, preso também. A perda dos estados papais, em 1870, isso é coisa única. A restauração dos jesuítas em 1814, Papa Pio VII restaura os jesuítas forever, para nunca mais serem extintos, 1814. Os dois usaram a frase forever. Guilherme Miller é um indivíduo único, que começou a estudar as profecias de Daniel, e em 1831 começou a pregar. Isso é único, um evento único. Em 1844 surgem os Adventistas do Sétimo Dia, o maior movimento criacionista do mundo. Isso é um evento único. Vocês estão percebendo que as coisas estão se afunilando? Tudo está sendo conduzido para um fim, e esse fim é a volta de Jesus. Em 1844 surge o maior movimento criacionista do mundo, e em 1848 surge o maior movimento espírita do mundo, conhecido como Espiritismo Moderno, na casa das irmãs Fox. Foi em 1848. Maior movimento criacionista, maior movimento espírita, 4 anos depois, 1848. Em 1858, 10 anos depois, Deus deu a maior visão que já foi dada para um ser humano. A visão que durou horas, mostrando desde a queda de Lúcifer do céu, até a volta de Jesus, e o fim do milênio, a Nova Jerusalém. A visão do grande conflito foi dada para Ellen White em 1858. E nesta visão, Deus mostra para ela e para nós que o papado ferido de morte em 1798 iria ressurgir, iria ressuscitar, iria ser restaurado, contrariando o cenário mundial, contrariando os fatos históricos. A mensagem adventista sempre foi na contramão dos fatos históricos. Por quê? Porque a história dizia, o papado está morto para sempre. Em 1859, Charles Darwin começou o maior movimento evolucionista do mundo. Estão percebendo? Maior movimento criacionista, maior movimento espírita, maior movimento evolucionista, tudo funilando para o tempo do fim. Porque foi em 1859 que Charles Darwin publicou seu livro Origem das Espécies. Isso foi em 1859. Mas em 1860, um ano depois, surgiu no mundo um nome: Adventistas do Sétimo Dia. Esse é o nome que Deus deu. Em 1860, um ano depois do movimento evolucionista, surge o maior movimento criacionista, porque o próprio nome Adventistas do Sétimo Dia é um ataque direto ao evolucionismo. Porque nós carregamos no nosso próprio nome o sinal do sétimo dia, que comemora Deus como Criador dos céus e da terra. É um ataque ao evolucionismo. Em 1863 foi organizada oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1870, 7 anos depois, Garibaldi unificou a Itália e o papado perdeu todo o poderio temporal e civil ao perder a soberania dos estados papais. Os pregadores adventistas foram ridicularizados porque a profecia de que o papado ressuscitaria com muito poder ficou inviável. O historiador filósofo inglês Thomas Carlyle, ele disse: o papado jamais retornará. A história estava falando isso.
Mas a pregação adventista ia contra os fatos históricos, dizendo: o papado vai ser restaurado, e com muito poder. Os pregadores adventistas foram chamados de desatualizados, iludidos, ingênuos, confiando unicamente na profecia de Apocalipse 13. Os pregadores adventistas estavam na contramão do mundo, pregando algo que contrariava os fatos históricos. E a pregação adventista era de que o papado retornará, com mais poder do que antes. E o que aconteceu? A história começou a mudar. Porque em 1914, o Papa Benedito XV, ou Bento XV, foi eleito com 14 nações representadas na sua eleição. Quantas? 14 nações foram representadas na eleição de Bento XV, 1914. Quando Bento XV morreu em 1922, 25 nações estiveram ali presentes. De 14 pulou para 25 nações. Em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano. Em 1939, Pio XII foi eleito com 50 nações presentes. Perceberam? Como as coisas estão caminhando? E a pregação adventista está se tornando verdadeira, digna, confiável. Em 1959, Papa João XXIII convoca o Concílio Vaticano II para fazer uma reunificação do cristianismo. Ali naquele concílio foi decidido não mais chamar os protestantes de hereges. Isso foi decidido por João XXIII no Concílio Vaticano II. Mas chamá-los de irmãos separados. E foi ali que João XXIII abriu as portas da Igreja Católica para a maçonaria, porque até então não podia ser o maçom católico ou o católico ser maçom. Mas aí abriu as portas, dando as boas-vindas para a maçonaria. Em 1963, o Papa Paulo VI foi eleito e se tornou o primeiro Papa que visitou os Estados Unidos. Isso é uma coisa, isso é uma mesmice? Isso é uma coisa que se repete sempre? Não, irmãos. O primeiro Papa a visitar os Estados Unidos, na história dos Estados Unidos e na história do Vaticano, foi Papa Paulo VI. O primeiro Papa a visitar 6 continentes, Paulo VI, recebeu o título de Papa Peregrino. Os historiadores diziam: o papado jamais retornará. A pregação adventista dizia: o papado vai ser restaurado, e com mais poder ainda. No dia 2 de julho de 1963, o presidente John Kennedy visita o Papa no Vaticano. Em outubro de 1965, o Papa Paulo VI transpõe um abismo que separava o Vaticano e os Estados Unidos. E foi o primeiro Papa que visitou os Estados Unidos e o primeiro a comparecer na ONU, Organização das Nações Unidas, com 100 nações representadas ali. E na ocasião em que o Papa Paulo VI visitou as Nações Unidas em 1965, outubro de 65, as 100 nações representadas, 99 se curvaram diante dele. Somente o representante da Albânia não se curvou. Só. O Papa João Paulo II, que foi o sucessor, porque João Paulo I morreu em 33 dias. Aí veio João Paulo II, ele visitou 7 vezes os Estados Unidos. Até o antecessor, nenhum tinha visitado os Estados Unidos. E de repente o sucessor de Paulo VI visitou 7 vezes os Estados Unidos. Você pode pensar: pastor, isso tudo é coisa normal. Normal? São coisas que nunca aconteceram. Mas o mundo está dormindo, não enxerga os sinais proféticos. Por ocasião da morte de João Paulo II, cerca de 200 nações expressaram o desejo de enviar seus representantes para o funeral do Papa. Quantas? 200 nações
se comunicaram com o Vaticano, falando que queriam mandar representantes. Não tinha espaço para tanta gente. Estiveram presentes no funeral de João Paulo II, 4 reis, 5 rainhas, 70 presidentes. Além das autoridades governamentais e ex-presidentes que estiveram lá, muitos deles. Muitos deles permaneceram em Roma até que Bento XVI fosse eleito e participaram da posse dele. Em abril de 2008, pela primeira vez na história dos Estados Unidos e pela primeira vez na história do Vaticano, o Papa Bento XVI vem comemorar o seu 81 anos, festa de aniversário na Casa Branca, com a festa de 9.000 convidados. Isso é comum? Isso é comum num país cuja Constituição diz que igreja e Estado são separados? E que não podemos usar dinheiro do Estado para promover igreja nenhuma? E de repente fazem uma festa de aniversário na Casa Branca com 9.000 convidados, pagando o dinheiro, usando o dinheiro seu e meu, do governo? Isso não é nada comum, meu querido irmão. Nós estamos falando aqui de fatos que mostram que o fim está chegando. A mensagem adventista mostra sinais proféticos incomuns que se cumprem diante dos nossos olhos. Mas quem não quer ver, não vê. Pela primeira vez em 600 anos, um Papa renuncia. Comum? Não, isso não é comum? Pela primeira vez em 600 anos, um Papa renuncia e retém o título de Papa e continua morando no Vaticano. Isso é comum? 2 papas vivos no Vaticano? Não. Não é comum. Se você quer achar que tudo isso é comum, tudo isso é mesmice, então, meu querido irmão, para mim não é. Deus está falando que tudo está se afunilando para a volta de Jesus, o tempo do fim. Nada do que dissemos até agora pode ser considerado acontecimento comum. Estamos apresentando sinais proféticos que são incomuns, que contrariam historiadores, e que, sem dúvida, devem ser vistos como sinais do fim, da volta de Jesus. Em 1908 foi fundado o Concílio Federal das Igrejas, com 31 igrejas, denominações. Concílio Federal das Igrejas. Quando descobriram que o Concílio Federal das Igrejas, que é o primeiro nome do Concílio Mundial das Igrejas, hoje você conhece o nome Concílio Mundial das Igrejas. Mas o primeiro nome era Concílio Federal das Igrejas, com fortes ligações com o comunismo. Quando descobriram as fortes ligações do Concílio Federal das Igrejas com o comunismo, então eles mudaram de nome. Passaram a chamar de Concílio Nacional das Igrejas. E foi o Concílio Nacional das Igrejas que fez uma recomendação à Suprema Corte dos Estados Unidos, pedindo que proibissem a oração nas escolas públicas e proibissem também o estudo da Bíblia nas escolas públicas. Quem fez isso? Concílio Nacional das Igrejas, ou seja, o Concílio Mundial das Igrejas, na sua segunda fase. Porque a primeira fase foi o Concílio Federal, depois o Concílio Nacional, e agora o atual é o Concílio Mundial das Igrejas. Foram eles que pediram para arrancar Deus das escolas, arrancar Jesus das escolas, arrancar Bíblia das escolas, e eliminar as orações nas escolas. Você pode entender como é que eles podem fazer isso? Concílio Mundial das Igrejas, Concílio Nacional das Igrejas, Concílio Federal das Igrejas, nunca trabalharam para Jesus. Eles estão trabalhando para outro Senhor. Para outro Senhor. Recebem financeiramente apoio dos Rockefellers. Os Rockefellers subvencionaram financeiramente o Concílio Federal, subvencionaram financeiramente o Concílio Nacional, e é um dos maiores contribuintes para o Concílio Mundial das Igrejas. Sempre os Rockefellers. Hoje o Concílio Mundial das Igrejas tem 334 denominações diferentes, filiadas a ele. Menos a Igreja Católica. Você pode imaginar por que o Concílio Mundial das Igrejas reúne 334 denominações religiosas,
menos a Igreja Católica, porque aquilo que é do Vaticano, eles não querem demonstrar que é deles. Se eles colocassem o nome deles como filiados ao Concílio Mundial, isso tiraria muitas igrejas do Concílio Mundial. Mas como eles não colocam o nome ali, então todas estão ali achando que é uma coisa maravilhosa, sendo que por trás o Vaticano está controlando tudo, mas não coloca o nome como filiada. A Igreja Adventista também não é filiada. Não tem filiação com o Concílio Mundial das Igrejas. Só tem observadores. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Adventista, eles têm observadores que assistem aos concílios, como observadores. A união das igrejas protestantes com a Igreja de Roma é uma profecia. O Concílio Mundial das Igrejas é uma estrada única, de uma mão só, que leva todo mundo para Roma. Eu vou repetir isto. O Concílio Mundial das Igrejas é uma estrada de mão única, que está levando todo mundo para Roma. Tudo para Roma. Colocando o mundo todo e todas as igrejas e dominações submissas ao poder de Roma. A união das igrejas protestantes com a Igreja de Roma é uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos. E mostra exatamente onde estamos profeticamente. Há 150 anos, Deus falou através da visão do grande conflito, dada a Ellen White, e mostrou que um dos sinais proféticos do tempo do fim seria a união do protestantismo com o romanismo e com o espiritismo. Essa tríplice aliança, romanismo, protestantismo e espiritismo, seria um sinal profético do fim. A grande união dos protestantes com Roma está em Apocalipse capítulo 16, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. Apocalipse 16, versos 13 e 14. E aqui nós podemos ler, Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Quem lidera essa tríplice aliança são os demônios. E é o príncipe dos demônios, é Satanás. E essa tríplice aliança é formada pelo dragão, que é o próprio Satanás, que atua através do espiritismo, mais a besta que subiu do mar, que é o papado, e mais a besta que subiu da terra, chamada aqui de falso profeta, que é o protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos da América do Norte. E aqui diz, verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler para vocês agora o que foi escrito há mais de 150 anos, no livro Grande Conflito, naquela visão dada em 1858, livro Grande Conflito, página 588. E quando nós estivermos lendo isso aqui, lembre-se que isto foi escrito há 150 anos atrás. Porque você pode ser tentado a pensar que foi escrito hoje de manhã, porque é atual. Mas Deus enxerga o fim desde o princípio, e mostrou nesta visão do Grande Conflito, que o romanismo e o protestantismo americano, embora separados por um grande abismo, esse abismo seria transposto e que eles se uniriam. Vou ler agora para vocês. Página 588, Grande Conflito. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Quais são os grandes erros? Imortalidade da alma e a santidade do domingo. Mediante esses 2 grandes erros, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Satanás não precisa de muitas armas. Ele usa simplesmente 2 pontos: imortalidade da alma e a santidade do domingo.
Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento para o espiritismo, o último, que é a santificação do domingo, lança a simpatia para com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estenderem as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sobre a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, pisando a pés os direitos da consciência. Página 588, grande conflito. Quanto à união com o espiritismo, nós lemos na mesma página do grande conflito. Aqui diz: imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo operarão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Página 588, grande conflito. Hoje o espiritismo está revestido de um manto de Bíblia, de religiosidade, sinais, maravilhas, curas, prodígios, e o povo está sendo curado aos montes. O povo está sendo curado aos milhares. Basta você ligar a televisão e assistir os programas que só falam de curas e curas e milagres que podem ser operados, sim, por Satanás. Porque Deus não trabalha deste jeito. Deus tem regras. Deus estabelece condições. Mas Satanás não estabelece condição nenhuma. Quem quer ser curado, vem a Ele e Ele vai curando. Ele vai curando. Ele coloca as doenças e Ele mesmo tira as doenças. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a Ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Hoje tudo é espiritismo. Os videogames estão falando de espiritismo. Os desenhos feitos para as crianças estão falando de espiritismo. O Harry Potter é espiritismo. Crônicas de Nárnia, espiritismo. Tudo gira em torno do espiritismo. Os romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída da sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto tempo esperado. Esse começo do milênio há tanto tempo esperado é este que nós estamos vivendo hoje. É o milênio de Apocalipse 20. E eles esperavam milagres, curas e maravilhas exatamente no começo deste milênio. E é o que está acontecendo. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade. Quem patrocina a maior e a grande quantidade de casas, albergues noturnos, asilos para os pobres, necessitados, quem patrocina tudo isto? A maior sociedade benfeitora da humanidade é o espiritismo. Curando doenças do povo, pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, Satanás opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. Grande conflito, página 589. Agora, queridos, eu quero analisar com vocês um pouco o item número 3. Nós falamos sobre a união do protestantismo com Roma, falamos também sobre a união com o espiritismo. Agora vamos falar um pouco sobre o falso reavivamento, o falso pentecostalismo, o falso derramamento do Espírito. No grande conflito, páginas 464, 464,
diz assim: apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Em que igrejas? Em todas as igrejas caídas existem verdadeiros seguidores de Jesus. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Nós estamos esperando por isso. E o Espírito Santo será derramado. E haverá um reavivamento genuíno, produzido pelo Espírito Santo em nossos dias. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamados no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Amém, né? Louvado seja Deus por isso. Mas agora, vejam o que está escrito no Grande Conflito, página 464. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. O inimigo das almas deseja atrapalhar este grande reavivamento do Espírito Santo. Como? Antes que chegue o tempo para tal movimento, Satanás vai se esforçar para impedir isso, introduzindo uma contrafação. Lembre-se que a contrafação, que é o falso pentecostalismo, vem antes do verdadeiro reavivamento. Essa contrafação não virá, ela já veio. No mundo todo vemos um excitamento religioso. Assiste pela televisão, vá olhar para e acompanhar as igrejas pentecostais. São igrejas superlotadas, é um ânimo, é um fervor. Mãos levantadas, louvando a Jesus, sendo curados, prodígios, milagres, derramamento do Espírito Santo, dom de línguas estranhas, enfim. Parece que é o batismo do Espírito Santo. Mas isto aconteceria antes do verdadeiro pentecostalismo, antes do verdadeiro reavivamento. Nas igrejas, página 464 ainda diz: nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, Satanás fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de um outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. No livro Primeiros Escritos, página 261, é dada essa advertência. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e entre as igrejas caídas. Aleluia por isso. Deus tem filhos honestos entre os adventistas que são mornos. Deus tem filhos honestos entre os mornos adventistas. E Deus tem filhos honestos entre as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento religioso nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Satanás espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Os honestos não vão ser enganados. Primeiros Escritos, página 261. Queridos, o engano será muito grande, porque será difícil reconhecer a contrafação. Assim como a nota falsa é tão perfeita que fica difícil você reconhecer se ela é falsa ou verdadeira, também a contrafação pentecostal, operando através de milagres, prodígios e dons de línguas, isso é tão perfeito que fica difícil discernir. Vejam o que Deus fala no livro Grande Conflito, página 593. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível
impossível distinguir entre ambos sem o auxílio da Bíblia. Impossível distinguir o falso do verdadeiro, tão perfeito que é o falso. Impossível distinguir sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho das Escrituras Sagradas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Nós vamos ser muito tentados a aceitar o falso como sendo verdadeiro, porque vem com muito poder e com muitos milagres, que não podem ser negados. Mas nós temos que estar com os olhos na Bíblia, e nós devemos nos sustentar em cima daquilo que sustentou Jesus. Está escrito. Está escrito. Não importa a aparência, não importa o poder, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. São as enganosas maravilhas do diabo que irão cativar o mundo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele realizará milagres, e esta maravilhosa e poderosa obra de milagres se espalhará pelo mundo todo, e isto já começou. Tanto a igreja de Deus, como também as igrejas caídas, estão esperando pelo batismo do Espírito Santo. A igreja adventista está sonhando e pedindo pelo batismo do Espírito Santo. E as igrejas caídas estão fazendo o mesmo pedido. Agora vejam o que foi revelado há 150 anos. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás, então, inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados. Quando as pessoas não querem obedecer a Deus e clamam pelo batismo do Espírito Santo, Satanás envia o batismo do Espírito. Assopra sobre eles o seu Espírito. Para aqueles que amam Jesus e são obedientes aos mandamentos do Senhor, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Mas para aqueles que dizem amar Jesus, mas não querem guardar os seus mandamentos, mas querem o batismo do Espírito Santo, Satanás assopra sobre eles o seu Espírito. Este falso reavivamento, este falso movimento pentecostal deve acontecer antes do decreto dominical. Antes do domingo ser imposto obrigatoriamente e mundialmente, antes disso, deve acontecer o reavivamento. E então, queridos, o momento do reavivamento falso é agora. Justo agora, antes da aprovação do decreto dominical. Por que razão as igrejas evangélicas e protestantes nominais e a igreja católica não podem receber o batismo do Espírito Santo? Por quê? Porque só os que aceitam a Jesus como Salvador e estão dispostos a obedecer os seus mandamentos poderão receber o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não pode vir na vida de uma pessoa que insiste em pecar deliberadamente, transgredir a lei de Deus. Quando as igrejas principais dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Eu estou lendo o Grande Conflito, página 445. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Quais são esses pontos de doutrinas que são comuns a todas as igrejas, católica e protestantes? Imortalidade da alma e santidade do domingo. Eles vão se unir ou já se uniram nesses dois pontos? Já se uniram nesses dois pontos. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e haverá inflição de penas civis aos dissidentes, será o resultado inevitável. Mas na Bíblia, em Apocalipse 14, verso 12, abra sua Bíblia, Apocalipse 14 e o verso 12. Na Bíblia existe um texto, e esse texto de Apocalipse 14, verso 12, que vamos ler agora, Apocalipse 14, verso 12, vem na contramão de toda esta multidão religiosa que está buscando o batismo do Espírito Santo, mas não quer guardar os mandamentos de Deus. E Deus fala, olha aqui, olha, os santos de Deus que receberão o Espírito Santo são estes,
Apocalipse 14, verso 12. Vamos ler. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No mundo que não quer saber nada com a lei de Deus, no mundo que não quer guardar o sábado bíblico como sendo o dia do Senhor, Deus não pode derramar o seu Espírito sobre eles. Queridos, a mensagem de Deus, através da obediência aos mandamentos e aceitação de Jesus como Salvador, é uma forte advertência contra os que adoram a besta e a sua imagem, mediante a santificação do domingo. Os que guardam os mandamentos de Deus são colocados aqui em contraste com os que santificam o domingo e recebem um sinal da besta. A obediência à lei de Deus e principalmente a observância do sábado bíblico deverá assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores do anticristo. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não quero ser um adventista. Você tem toda liberdade para escolher não ser um adventista. Alguém pode dizer: eu não quero crer em Deus. Você tem toda a liberdade para não crer em Deus. Alguém pode decidir continuar vivendo a sua vida de pecados. Mas qualquer pessoa que tenha raciocínio, qualquer pessoa que use a razão, perceberá que a mensagem adventista não é vazia. Ela é relevante, ela é digna de aceitação, ela é comprovada pela história, e ela precisa ser acreditada. Ela precisa ser aceita. Porque a mensagem adventista é que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Essa mensagem, sai dela, povo meu, ela será ouvida por milhões de ouvidos sinceros, por milhões de pessoas sinceras que estão espalhadas em todas as igrejas. E em meio a toda esta confusão religiosa dos últimos dias, Deus tem um remanescente. Deus tem um lugar para onde você ir. Existe uma arca para onde correr. Deus não enviaria o dilúvio se não existisse uma arca para proteger e salvar os sinceros. Existe a arca da salvação. Existe um remanescente na terra. E a Bíblia diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É a este povo que você tem que se unir, meu irmão. Meu apelo em nome de Jesus é que você que ainda está fora, venha para fazer parte deste remanescente. E você, meu querido irmão adventista, morno, nominal, cristão, mais ou menos, comprometido com os pecados deste mundo, meu apelo em nome de Jesus é que você se arrependa, confesse os seus pecados e comece uma aventura de fé com Jesus. Uma caminhada com Jesus que vai acabar no céu, na Nova Jerusalém. Porque Jesus diz: eis que eu cedo venho, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Vamos cantar. Abra aí o computador, não é? Vamos cantar 147. Nós o veremos. 147. Nós o veremos retornando em poder e glória.